meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Que bom estamos juntos para mais um Papo Teológico. Estamos aqui com o pastor Ayrton, pastor da nossa igreja lá no Recreio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer mais uma vez estarmos juntos. Espero que Deus abençoe as nossas vidas hoje. Muito bem. Pastor Patrick Wimmer, nome diferente, nome especial. Pastor da nossa igreja na Tijuca, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor Acir, pastor Ayrton. Deus abençoe vocês. Também na expectativa que esse mais um papo teológico possa de alguma forma somar e abençoar a sua vida. Muito bem, eu sou o pastor Acir, pastor na nossa igreja de Duque de Caxias. E nós estamos aqui para mais um papo teológico. O tema hoje é quente, hein, gente? Fala aí, fala a verdade. Um tema muito esperado. Nós vamos tratar Hebreus 6 e o tema do programa é perda da salvação e apostasia em Hebreus 6. Só coisa fácil. Coisa simples, ninguém nunca discutiu o assunto. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários aí no seu canal do YouTube e assim que possível nós vamos ler e responder. Quero te convidar também a se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, ativar o sininho aí para receber notificação quando nós estamos com alguma programação ao vivo. Assim você sempre estará acompanhando toda a nossa programação, o Papo Teológico, o Entre Elas e todas as nossas outras programações. Faça parte, compartilhe esse programa com alguém que com certeza será bênção na vida dessa pessoa. Tá certo? Meus irmãos, eu acho que para a gente começar nesse tema, vou repetir o tema: perda da salvação e apostasia em Hebreus 6. É possível? Vamos lá, vamos tentar responder hoje, né? Quase que eu respondi. Eu sei que você está animado para isso. Eu queria lembrar aqui, gente, para a gente começar o nosso papo, das diversas interpretações que nós temos. Para isso, nós vamos ler o texto, Hebreus 6. Podemos ler do versículo 1 até o versículo... Até o 8. Até 6 até o 8 acho que é importante. 8, Embora não se use muito, acho que ler até o 8 é importante. Importante por causa do contexto. Do contexto. Pode ler, por então vamos lá. Hebreus 6, a partir do verso 1, diz assim. Eu vou ler na Almeida atualizada, tá? Nova Almeida atualizada. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois que aquele que uma vez foram iluminados, de novo, verso 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, é impossível para esses, e caírem. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Agora verso 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebem a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto de maldição, e o seu fim é ser queimada. Até aí. Muito bem. Todo o contexto ele é importante para a nossa melhor compreensão de como nós vamos discorrer aqui. Nós já vamos falar do contexto em que esse texto está inserido, mas vamos lembrar quais são as interpretações que nós temos. Até a gente estava compartilhando de uma explicação de uma pessoa que nós admiramos, que é o pastor Carlos Vailate, numa live que ele estava fazendo com o perfil do Instagram, Armínio Sincero. Eles discorreram sobre isso. E o pastor Carlos Vailate, ele traz algumas linhas interpretativas que eu acho que é importante. Pastor Ayrton, ajude-nos aí a lembrar quais são
Pode falar uma ou duas inicialmente, a gente vai... Eu anotei aqui. Primeiro, que se refere à perda da salvação. O assunto primeiro O assunto existe uma linha que acredita que ali está falando que é possível perder a salvação. E que é a linha que nós acreditamos. É a linha que nós Então, já acreditamos. tem a resposta, nós vamos desenvolver a resposta a partir dessa. Então, essa primeira linha, desculpa, entende que a pessoa sobre a qual Hebreus 6 está falando é alguém que realmente foi salvo ou nasceu de novo e que agora teria caído, perdeu a salvação. Caiu e perdeu a É a salvação. primeira interpretação. A segunda interpretação é o que ele chama de caso hipotético. O que seria o caso hipotético? Bem, o caso hipotético o nome já diz, é uma hipótese, não é algo real. Então ali o autor, segundo essa interpretação, não estaria conjecturando de ser algo factível, algo real. E sim apenas uma hipótese da situação. Então não entra na questão... Até entra na questão sim, mas eles não creem que, na verdade, alguém nasceu de novo. E não nasceu, é apenas hipotético, né? Não é uma afirmação. É como se fosse uma parábola, uma ilustração. Exatamente. O terceiro é que aqueles não são convertidos, correto, pastor? Sim, não são convertidos. Eu estou até preocupado, porque eu estou achando que tem não convertido com mais experiência com Deus do que eu. É verdade. Boa. Ou seja, para alguns, aqueles que estão ali, que provaram do Espírito Santo, foram iluminados, uma vez foram renovados, não eram Poderes convertidos. do mundo vindouro, É complicado. participantes. O quarto é como se o escritor aos Hebreus estivesse fazendo uma advertência, mas é impossível cair. Correto? Correto. Quem interpreta dessa maneira entende que o autor realmente está fazendo uma advertência, né? Mas como se essa advertência não tivesse sentido. Faz-se uma advertência, mas aquilo não é possível de acontecer. Então apenas adverte para poder, não sei na interpretação, ajudar o leitor, ao crente, mas de fato, não há possibilidade de queda. Então seria, no meu humilde ponto de vista, uma perda de tempo. Né? Adverter algo que não quer acontecer. Perder tempo com coisa que não é real, né? Em quinto, alguns comentaristas bíblicos entendem que ali não está falando de perda de salvação, mas da perda da recompensa. Correto, pastor Ailton? Sim, a ideia é que você não perde a salvação, o máximo que você perde é galardão. Muito bem. E em último lugar, pastor Ailton, há alguns que dizem que o autor aos Hebreus não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, né? Estava meio perdido. A revelação era A revelação era mais ou menos. Tem interpretação que você até, tem raciocínio, mas tem uma que é doída. Tem umas interpretações que dá uma dorzinha. É essa aí. Que o autor aos Hebreus, ele não tinha um pleno conhecimento da graça como o apóstolo Paulo, não é isso? Então, ele ainda, por ser judeu, vai fazer as suas advertências baseadas na experiência do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento falou que o povo voltou, retrocedeu lá no Egito. Aí ele faz a advertência para não acontecer, porque ele não entendeu que na nova aliança, Cristo, o que ele fez, garante que você está protegido para sempre. Então, ele faz as advertências porque ele ainda está num nível de graça inferior de revelação, né, da graça na nova aliança. Muito bem. Diga lá. Não, só para antes da gente avançar, acho que seria talvez importante, primeiro que nós não cremos nisso que ele acabou de falar, tá? E no anterior, que é a questão de uma linha entende, alguns intérpretes, alguns irmãos em Cristo entendem que está falando de perder não a salvação, mas sim recompensas ou galardões, o nome que a gente quiser, mas também não nos parece ser isso a verdade, porque aqui fala de arrependimento, e arrependimento é o primeiro passo da salvação. Muito bem. Então não é só galardão ou recompensa, é salvação. Pastor Patrick, tornam a crucificar, é o que o texto diz, que eles estão crucificando a Cristo. Galardão, a perda de galardão está crucificando a Cristo em quê? Em nada. Então, para deixar claro, nós, dessas 6 posições, pelo menos conhecidas, pode ser que tenha outras por aí que a gente desconhece, dessas 6 posições, nós ficamos com a primeira, em que nós acreditamos que sim, alguém que já experimentou o Espírito Santo, já foi salvo, já foi renovado uma vez, pode sim cair e perder a salvação. Bom, gente, dito isso, vamos entender qual é o contexto, porque se tem um princípio importante
dentro da teologia, é que nenhum texto deve ser analisado fora do seu contexto. Texto fora de contexto gera pretexto, né? Gera texto mal interpretado. Então a gente tem que entender aqui. Pastor Patrick, ajude-nos a entender um pouquinho mais. Bem, meus irmãos, nós estamos em Hebreus 6, capítulo 6, né? Lá no capítulo 1, onde começa a carta aos Hebreus, diz que nós temos um relato bíblico que Deus falou antes por meio dos profetas, mas que agora ele falava e fala através do Filho. Então o autor de Hebreus vai construir essa narrativa, esse raciocínio, montar a sua argumentação em cima de que Jesus é maior do que os anjos, maior do que os profetas, maior do que Moisés. E aí ele vai fazer sempre esse paralelo entre Moisés e o povo da antiga aliança e Jesus. Então o pano de fundo aqui, pastor Assírio e pastor Ayrton, é o povo do deserto, o povo que foi tirado e o povo que experimentou, vamos dizer aqui, tudo que podia experimentar e ainda assim apostatou. Então esse é o paralelo em que o autor está falando. Então o que o autor está dizendo? É um alerta para que os crentes de hoje, da nova aliança em Cristo Jesus, não cometam o mesmo erro, nas suas proporcionalidades, obviamente, que o povo do deserto, o povo lá de Israel, cometeu quando tendo experimentado tudo. No caso deles, viu as pragas caindo, viu o mar abrindo, codorniza caindo do céu, pão, e eles disseram, esse miserável pão que cai do céu, nós abominamos isso. Então tudo isso, ainda assim, voluntariamente rejeitaram tudo isso. E o alerta é, não cometam o mesmo erro. Esse é o pano de fundo de Hebreus para a gente começar, na verdade, né? Muito bem. Pastor Ayrton, quando a gente olha a partir dessa premissa do pastor Patrick, a gente percebe que, primeiro, não sabemos quem é o autor aos Hebreus, né? Só especulações. Segundo, que a geração de crentes desse período aqui é uma segunda geração. Parece que ela é já pós-apóstolos ali, com a exceção de João, talvez, né? E que é uma geração que parece que está perdendo a fé, que está perdendo a esperança, que está perdendo o estímulo, que está perdendo a motivação. E não é só no capítulo 6 que a gente tem essa percepção. A gente tem essa percepção em todo o livro. Eu quero dizer o seguinte, que do início do livro aos Hebreus ao final, o autor está estimulando aos cristãos de uma segunda geração, já achando que Jesus não vai voltar mais, já desanimando a fé, ele está estimulando. Ei, não desanime não, volte. É mais ou menos isso? Sim, porque inclusive a carta aos Hebreus cita espólio de bens. Então, aparentemente, quando o cristianismo nasce, ele é apenas mais uma ramificação do judaísmo. E o judaísmo era uma religião bem conhecida dentro do mundo romano. Surge mais uma, tinha a seita dos fariseus, saduceus, herodianos, agora tem os tais dos nazarenos. Então, ali, mais uma assim. Só que essa segunda geração, os cristãos, inclusive com Nero, tem a questão de serem considerados culpados por fogo em Roma, parece uma perseguição já distinta, já não é, o cristianismo já está bem definido, que não é uma parte do judaísmo. Então a impressão que se tem é que essa perseguição não inclui os judeus, inclui os cristãos, e o autor dos Hebreus está falando para eles não retrocederem, mostrando, como disse o pastor Patrick, a superioridade da nova aliança. Muito bem discorrida nos capítulos 7, 8, 9, 10. Então não volte, não retroceda, porque retroceder é se perder. Você hoje está, mesmo que você perca tudo, você está debaixo de uma bênção, de uma aliança superior, com maiores promessas. E a gente poderia dizer, então, pastor Patrick e Ayrton, que a gente tem em todo o livro diversas formas de abordar essa questão. Algumas vezes ele está falando, não desanime da fé, não fique desanimado, né? Outras vezes ele vai falar, não abandone a congregação, Hebreus 10. Mas aqui, em Hebreus 6, é um nível um pouco mais profundo de abandono. É um nível que a gente poderia chamar de apostasia. É isso? É isso. Na verdade, a palavra usada aqui é que é impossível, aí descreve a pessoa e diz caírem. Então o verbo aqui é cair, né? Apostasia não é usada aqui nesse verso no capítulo 6, tá? A palavra apostasia, a palavra grega apostasia quer dizer afastar-se, tá? E pode ser aplicada em diversos textos, afastar-se de Moisés,
mas ao longo na cultura cristã, da caminhada cristã, vem tomando uma conotação de afastamento da fé. Então tem essa conotação real. Então, aqui o tema central é apostasia. Mas, como você bem falou, não é uma apostasia, talvez alguém esteja pensando, de alguém que está desviado da igreja. Né? De alguém que Está fraco na tá fé. fraco na fé. Nós vamos ver com calma, mais detalhadamente, que não é isso o assunto aqui. O assunto é, de novo, lembra lá do povo do deserto. O povo experimentou tudo e ainda assim decidiu não querer aquilo. Esse é o nível. Se apostasia significa afastamento, então existem afastamentos e afastamentos, ó. Certo? Então, esse nível de afastamento aqui, ele é tão grave que vai gerar uma impossibilidade, que é o nosso próximo assunto, que vamos falar ainda nesse bate-papo. Então, aqui a apostasia é o tema central, não tenha dúvida. Muito bem. Embora nesse versículo não apareça a palavra apostasia, no capítulo 13, versículo 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. A palavra original é afisteme. Qual é o... Capítulo 3, versículo 3, 12. tá. Inclusive, pastor Assir, nós temos que olhar o contexto. Nós estamos em Hebreus 6, mas o contexto anterior mostra que é possível e que é fato, não é hipotético, é real. Rapidamente... Esse termo que você fala, afisteme, Isso. no Strong, no dicionário de Strong, que é o mais Sim. utilizado, diz que é retroceder, Sim. afastar-se, remover, ir embora, deixar alguém, abandonar, afastar-se. Absteme é o verbo, na o verdade. verbo. O nome seria apostasia. É Sim, porque sim. em grego você tem essa variação. Na verdade, apostasia, olha, afisteme, o pi e o fi, houve uma modificação para o verbo aí, afisteme. Mas, de qualquer maneira, rapidamente, olha o que a sequência de raciocínio do autor. No capítulo 12, ele diz assim, olha, ouvido para que em tempos jamais nos desviemos dela. Então ele está dizendo que é possível desviar. No versículo 3 diz assim, como escaparemos nós se não atentarmos para negligenciarmos uma tão grande salvação? Aí ele diz, nós podemos negligenciar a salvação. Ele continua seu raciocínio no capítulo 3, com o versículo 12. Aí ele vai, olha a sequência, versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros. Gente, se não existe a possibilidade, por que exortar uns aos outros? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano. Olha só, versículo... Então, tem desviar, desculpa interromper. Tem endurecer pelo engano. Eu acho, desculpa interromper, isso aí é muito chave pra gente hoje. Sim. Não se permita endurecer pelo engano. Lá na Sim. frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E olha a sequência. No versículo 14 ele diz, porque nos tornamos, ele se inclui, participantes de Cristo, se De fato. retiverdes firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Gente, se não é... Aí o versículo 14. Hoje se diz, hoje se ouvires. Então, esse hoje, aquela atualidade, ele se inclui e ele diz que a perseverança é até o fim. No 4.1 ele diz, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Então, desviar, ficar para trás, endurecer o coração. Agora, o 4.10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou. Olha só, hein? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia. Então tem retroceder, desviar, cair. No endurecer. mesmo exemplo, depois, aí o versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Então ele está considerando que essa pessoa tem um sumo sacerdote, Jesus. Tem. Que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa... Ele está dizendo, temos que reter a nossa confiança. Aí o versículo 9, para encerrar, para não tomar muito tempo. Não, você tem que falar desses textos aí, você não está Então, tomando não tempo. demais. Não, né? Ó, Está construindo nossa ciência. 9. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então a salvação está mantida enquanto você lhe obedece. Essa é a construção do raciocínio que entra pelo capítulo 6.
Muito bem. A Bíblia não era dividida em capítulo e versículo, isso foi feito para facilitar. O livro ele tem um raciocínio todo. Sim, um contexto que está claro. E você foi até o 6, mas ele continua daí para Não, o frente. 10 tem perfeito, no 12 é perfeito. O 12 diz assim, estando nós rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olhando para Jesus, autor e consumidor. Aí no versículo 12 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nenhum de vós se prive da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus? Então nós temos até aí, de novo, nós temos desviar, retroceder, não permitir que o nosso coração chegue ao estado de endurecimento, que tem tudo a ver com o Hebreus 6, e o que você falou, tomar cuidado para você não se privar da graça de Deus. Tudo isso ele está falando a respeito de conservar, como conservar a salvação recebida. Isso aí. E aqui talvez a gente tenha que entrar no conceito de salvação, correto? O que a gente pode dizer, pastor Patrick, enquanto salvação, enquanto algo pontual ou como algo progressivo? Bem, acho que as duas coisas, penso que as duas coisas se completam e não se anulam, tá? Como pontual, eu diria o seguinte, no momento em que eu ou você, alguém, recebe a mensagem da cruz, crê, entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados, entrega sua vida a Jesus Cristo, muitas coisas acontecem no mundo espiritual. Primeiro, essa pessoa ela é lavada, perdoada dos seus pecados pelo sangue de Cristo, tá? Então ela é justificada, ela é declarada justa por Deus, não por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. A gente chama isso de justificação, como está lá em João capítulo 1. Essa pessoa agora ela é regenerada, ela nasce de novo como uma nova criatura, agora não mais da carne, do sangue ou do homem, mas da vontade de Deus. Agora ela é filho de Deus, se torna filho de Deus, é regeneração. Ela se converte, a gente chama de conversão, que essa mudança, eu ia numa direção, agora vou em outra. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso tudo acontece rapidamente em um momento. Isso é pontual, creio eu. Pontual. Pois bem, então a pessoa que está em Cristo, ela está salva. Tá? A questão aqui de Hebreus 6 e também dos nossos vídeos sobre eleição e predestinação essa pessoa que está em Cristo, ela pode sair de Cristo? Essa é a pergunta. Nós cremos que é possível. Os irmãos creem que não. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só que o Ayrton citou Hebreus 12 aqui, no qual diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí é o conceito de salvação mais amplo, não somente pontual. E qual é a amplitude da salvação? Salvação não é apenas justificação. Justificação é o começo do processo. Paulo vai dizer em Filipenses para a gente desenvolver a salvação, não é isso? Ou seja, sem santificação ninguém verá a Deus, porque salvação é justificação, mais santificação, mais regeneração, mais conversão, mais santificação, isso. mais... É todo esse processo inicial que inclui justificação, conversão, santificação e, por fim, glorificação. Quem não passa, não se submete ao processo de santificação, e aí não é ser mais santo do que ninguém. Eu creio que é uma esteira. Quem está na esteira da santificação, naquele dia vai ser levado. É isso aí. Uma forma bem prática aqui. Mas quem não passa pelo processo de santificação, no fim não será glorificado. Então, se eu entendo apenas pontualmente, eu perco ou não perco salvação, mas se eu entendo como todo esse caminho também, a pergunta se perde ou não, para mim, perde um pouco o sentido. A questão é, quem está em Cristo na hora da sua morte ou na hora do arrebatamento, esse vai ficar com Cristo. Há um conceito teológico que a gente chama de já ainda não. Isso, perfeito. Já ainda não é um conceito teológico que foi criado pelo Gerhard Voss, foi aprofundado pelo Oscar Cullmann, mas foi bem popularizado nos escritos do George Lade. O que é o já e ainda não? Já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Vai ser consumado, né? Então é isso. Efetuado. Eu já fui salvo? Efetivado. Eu fui salvo em Cristo Jesus na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Eu estou sendo salvo e eu ainda serei salvo. Se permanecermos. Se permanecer. Isso. A segurança está em permanecer em Cristo. Eu ainda serei plenamente, totalmente salvo no ato em que seremos glorificados. Um novo corpo, uma nova realidade, uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Perfeito. E o próprio contexto de um versículo conhecido, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
Então, tá vendo? Não tem condenação. Quer dizer, vai. Só que quando você vai seguir o contexto, para frente e para trás, para frente diz que não andam segundo a carne. Quem são esses que estão em Cristo Jesus? Aí, aí. Porque a inclinação da carne é morte. Quando você volta no capítulo 7, ele várias vezes vai falar sobre em Romanos 7. Aí chegamos a Romanos 8, lá no finalzinho, no 29, não é isso? Que é o que Deus conheceu, esse predestinou, aí vai dizer assim, aí ele vai falar, chamou, justificou, glorificou. Tudo no passado, porque ele está mostrando que é um processo. A pergunta é, eu aceitei o chamado, eu posso retroceder? Gente, a parábola do semeador, diz que ouviu a palavra não sei o que e tal. Aí veio Satanás e tirou. Aí o outro persevera, cai na rocha. Por algum tempo. Daqui a pouco entra os espinhos, sem perseverança. Você mostra claramente um estágio. Não é isso? E quem dá fruto perseverança. Isso aí tem em diversos textos, muitos textos. Mas essa advertência, se fosse só em Hebreus, mas não é só Hebreus. Até Romanos, que é considerado um livro da não perda de qualquer salvação, é um livro que está cheio de textos sobre continuidade de perseverança. Então tá bom. Então a gente já definiu o que é salvação e como ela deve ser percebida pelo cristão num processo. Né? É claro que Deus, como um ser atemporal, eterno, para ele é um momento. Né? Para nós, na nossa perspectiva, é um processo que nós estamos inseridos. A questão então aqui é, a partir da nossa abordagem, é que nós acreditamos que alguém pode perder a salvação. Quem perde a salvação não é aquele que peca. Não. Senão ninguém a gente não pode dizer, senão eu não seria salvo. Eu não seria salvo. Bom, então tá. Então não é essa a questão. Minha esposa diz que não seria não, cara. A tua esposa também diz. Ela tem razão. Né? Não é a questão, então pecou, porque às vezes eles ficam brincando com os arminianos, Sim, né? Dizendo, então ganha, pecou, perdeu. Salvo, ganha, não é isso. Não é isso. Isso é má fé, quase é má fé ou desonestidade intelectual em interpretar isso. Né? Na verdade, a gente não está falando de quem peca ou não peca, porque a gente sabe que a nossa condição humana ainda permite e ainda estamos sujeitos a por vezes praticar o pecado e buscar o perdão de Deus e voltar-se à cruz para ter o renovo, o perdão. A questão aqui então é uma perda de salvação não por um simples pecar, mas por uma apostasia. É isso aí. E aqui então a gente poderia resumir que a apostasia e esse cair da graça é rejeitar deliberadamente a Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, tendo conhecido e tendo experimentado a Cristo Jesus. Porque se cair da graça fosse por motivos de fraqueza pessoal ou falhas humanas, simplesmente, eu pequei, fraquejei aqui numa atitude ali, então ninguém seria salvo, na verdade. Sim. Então a questão não é essa. Repito, aqui a apostasia, que é afastar-se aqui, nos parece, ou pelo menos esta apostasia de Hebreus 6, é um nível de afastamento que o próprio texto vai dizer, que é o próximo passo aqui, que torna-se inviável, né, voltar ao arrependimento. Tá? E eu queria ir no próprio texto, pastor Assi, porque a gente às vezes fica só no versículo 4, 5 e 6, que é o mais... Mas a gente pode comentar um pouquinho mais do 4 e do 6? Podemos. Podemos? Porque a gente já chega no 7 e no 8. Não, mas eu não ia falar 7 e 8, não. Eu ia falar do 1. Do 1? Então desculpa. Não, antes de chegar, porque assim, a gente ignora. Porque se a impossibilidade aqui do 6, os que caíram, é impossível que outra vez renová-los para o arrependimento. A impossibilidade é para o arrependimento. E no versículo 1, o que o autor está falando é o seguinte: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. E a primeira coisa que ele fala a base, o fundamento do arrependimento. Porque arrependimento é a porta de entrada para você receber a graça. Sem arrependimento não há justificação, sem arrependimento não há novo nascimento, regeneração, não há salvação. Então aqui, mais uma vez, a gente pensa que aqueles irmãos que pensam que aqui não fala sobre salvação e só um galardão, estão errados, porque o assunto aqui eles não conseguem mais se arrepender. É a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Repara que ele vai de arrependimento até a ressurreição dos mortos e juízo eterno. É isso. O autor faz o processo da salvação. Processo da salvação. Entendeu? Do começo ao fim. Eu não tinha prestado atenção nisso. Muito obrigado. Muito bem. Gente, vamos dar uma olhada nos versículos 4 até o 6, porque aqui a gente tem que fazer uma afirmação que o texto está dizendo.
Vamos lá. Existe uma possibilidade aqui de quem foi salvo uma vez, experimentou tudo isso, cair. Aqui não é caso hipotético, não é perda de galardão, de recompensa. Não, aqui o texto é claro. Dá para ler de novo esse texto? Eu vou ler de novo. Verso 4, 5, 6, não é isso? Isso. Gente, desculpa a tosse, que eu estou me recuperando aqui da... Nós, né? Nós. Os três estávamos com Covid, mas acabou a quarentena, acabou tudo. E é na alegria e na tristeza, os três juntos, né? Isso aí. Vamos lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, já foram iluminados uma vez. Aqui está descrevendo tudo que essas pessoas experimentaram em Deus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial. O que é dom celestial? Quer falar? Fala. Não, existe a discussão, o dom celestial, você pode entender como a salvação, pode entender como os dons espirituais. Ou seja, é uma experiência profunda de envolvimento com Deus. Ok. Ou a própria graça, experimentaram da graça de Deus, na verdade, né? Isso. Dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí, antes de falar o 6... Olha, Paulo diz em Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Participantes do Espírito Santo. Aí eu vou pegar as palavras do pastor Aida no começo. Se essas pessoas aqui não participaram do Espírito Santo, não nasceram de novo, não são crentes de verdade, então quem é? Porque experimentaram tudo. De novo, fazendo referência ao povo lá do deserto. Viram tudo, gente. E ainda assim caíram. Aí verso 6. É impossível que se caírem, verso 6, sim, é impossível outra vez renová-los. Ou seja, outra vez. Então eles já foram renovados antes. Já foram renovados uma vez. Uma vez. Já se arrependeram uma vez. Então é impossível que eles sejam renovados de novo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a zombaria. Então, renovado de novo. De novo estão crucificando a Cristo, né? Então, não há dúvidas aqui, gente, que essa pessoa nasceu de novo. Para mim, não há a menor dúvida. Eu fiz um trabalho rápido. Eu procurei essas palavras, em que contexto elas apareciam em outros textos. Iluminados é a palavra que diz que Jesus ilumina o mundo. Não é, João? Provaram, a palavra provaram é a mesma palavra usada em Hebreus 2,9, quando diz que Jesus provou a morte. Isso não é hipotético, Jesus morreu mesmo. Não foi uma... Participantes é a mesma palavra, diz que nós somos participantes da vocação, o apóstolo dizendo. Então, essas palavras no contexto em outros lugares, elas são de experiência, não são algo real. Coisa, é algo real. Como é que pode? Jesus provou a morte? Ele só demonstrou? Não, ele provou, ele passou pela morte. Então, esses aqui provaram os poderes do mundo vindouro. Provaram. Cara, eles foram iluminados, provaram da graça, foram participantes do Espírito Santo. O que mais que isso? É tão complicado quando você tem que provar o óbvio, né? Porque o texto está mais claro, é impossível. Mas aí, Assir, algo que a gente conversava aqui antes de gravar. A gente precisa tomar um cuidado, digo a gente, nós mesmos, eu também, porque às vezes nós temos convicções nossas, pessoais, e às vezes doutrinárias, de igrejas, o que for, e às vezes nos deparamos com alguns textos bíblicos que nos confrontam, mas nós não conseguimos enxergar, cara. E fica fazendo um malabarismo exegético para tentar explicar. A gente precisa ser muito, eu digo assim, com muito temor no coração. A palavra que tem que me dirigir, e não as minhas... Cara, eu cresci ouvindo várias coisas que hoje eu li na palavra e falo, não é bem assim. Eu tenho que ter sinceridade com isso, porque assim, senão eu vou levar as minhas coisas para a palavra, assim, tem coisas que são tão óbvias, e por causa de doutrinas, mas fulano foi o teólogo. Não, pouco importa. Pouco importa, cara, entendeu? Até porque com respeito, mas pouco importa. Até porque nós falamos de calvinismo. Armínio, que foi lá, umas 2 gerações ali quase de Calvino, Armínio concordava em quase tudo com Calvino. Verdade. Se você pega... Aí, aliás, nesse texto ele meio que concorda com Calvino. Então, perceba que é possível você caminhar junto com alguém e chegar num momento... Aí nós discordamos. Tranquilo. Muito bem. Mas o texto continua, pastor Patrick. E eu vou ler aqui, aí depois o senhor comenta aí, porque eu acho que vale a pena. Obrigado pelo senhor mais uma vez. Tá bom. Meu amigo, ele insiste mocinho. Comigo isso. Porque a terra... Depois ele vai dizendo, né, que estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Aí ele vai usar
uma analogia, né? Muito interessante. E eu queria que você explicasse isso para quem está nos ouvindo. Porque a terra, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. O que o escritor está querendo ilustrar aqui? Bem, nós temos aqui vários elementos que se repetem no Novo Testamento, como chuva, terra, bênção, queimada no fim, fruto, ou frutificar, ou espinhos e ervas daninhas. Então, rapidamente. No contexto, a chuva está caindo sobre a terra, embebedando a terra. Ela está entrando na terra. O texto diz embebedar aqui, ou absorver, algumas versões, tá? Na terra. Algumas terras frutificam e essas são abençoadas. Outras produzem espinhos, mesmo recebendo a mesma chuva. A mesma terra, a mesma chuva. Uma chuva. Só que a chuva não para de cair sobre a terra que dá espinhos. A chuva continua caindo sobre a terra que dá espinhos. Mas um dia, aí ele fala que o fim será queimado, porque terra nas escrituras, em muitos lugares, na parábola do semeador, por exemplo, pastor Aita, terra é o coração do homem. Jesus fala que a terra que o semeador saiu a semear é a semente. A semente é a palavra e a terra é a nossa vida, o coração. Então eu vejo o seguinte, a graça de Deus alcança as pessoas, uns frutificam e outros geram espinhos, rejeitam e o fim será queimado. Então a pergunta que eu faço para você que está conosco é o seguinte, aqui o problema está na chuva ou o problema está na terra? É uma boa pergunta. Muito bom. Porque isso tem tudo a ver com a resposta que a gente vai fazer da pergunta sobre essa impossibilidade dos que caíram retornarem. Me parece que o problema não está na chuva. Não está na graça. Não está na graça, não está na obra de Cristo. Não. E pastor Assi, na sequência dos versículos, olha o que o autor diz aqui, ó. Desejamos que... No versículo 11. Então ele está dizendo, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Ó, cuidado até o fim. Ou seja, fiquem vigilantes. É depois do que ele fala da chuva aí. Para completa certeza de esperança. Olha o versículo 12. Para que não façais negligentes. Mais uma vez. Mas sejais imitadores e tal. Gente, se não é possível ser negligente, e ser negligente no contexto é tornar a crucificar, não tem como interpretar diferente. E aí só uma coisinha antes de você, desculpa, pastor Assi. Qual foi o texto que você citou, pastor Ayrton, que falou cuidado para não endurecer o teu coração? Você leu anteriormente aí da sequência do capítulo 2, 3 e 4. Em Hebreus, Em Hebreus mesmo, você citou um texto que já alertando para tomar cuidado, porque se não tomar cuidado é possível que o coração endureça. Aqui, Você pode ler depois dele 2 Pedro 2:1 também, por favor? 2 Pedro 2:1. Sim, posso. Vamos lá. É o 3,13, né, que fala assim, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, me parece, tá? E aqui estou conjecturando que a permanência no pecado, a insistência, a voluntariedade de rejeitar a chuva, a graça, e começar a gerar espinhos e abrolhos e não frutificar, endurece. Endurece. Isso é bom a gente guardar, tá? Vamos lá, você pediu para ler 2 Pedro 2:1, certo? 2 Pedro 2, versículo 1 diz o seguinte, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Esses falsos mestres introduzirão... Só um pouquinho. Comparando com os falsos profetas do Antigo Testamento. Exatamente. Também, sempre na comparação. Assim como houve no passado, também haverá no meio de vocês. E existe hoje, tá? Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Então foram resgatados. Eu vou ler de novo, porque isso aqui esses falsos profetas vão introduzir heresias destruidoras, indo ao ponto máximo de afastamento, né, de apostasia, de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, eles foram resgatados. Eles foram regenerados. Foram salvos. Mas chegaram ao ponto de afastar de uma maneira que introduzem heresias destruidoras. Eu li ontem um texto bíblico e eu queria ler novamente aqui, 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos,
se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Pode-se crer, pode receber o evangelho, crer em vão, se não permanecer... É condicional. É condicional. É isso aí. Colossenses 1:22 também fala a mesma coisa lá. Colossenses 1:22, mas tem o mesmo sentido. Então a gente chega à conclusão aqui que sim, é possível perder a salvação. E não porque aquele que me salvou, às vezes diz assim, aquele que me salvou depende de quem me salvou, se eu perco ou não a salvação. Não é essa a questão, é a questão da chuva que está caindo sobre terras diferentes. Exatamente. A questão é a perseverança, né? Nós estamos em dias que você pode botar 10 pessoas inteligentes, aí você pega uma palavra, vedado. E metade pode achar que vedado é permitido e outra pode achar que vedado é vedado, quando vedado é vedado. A mesma coisa aqui, pastor. Olha o versículo que ele leu, mas eles dizem lá, não, que o versículo primeiro, quando diz aí, né, que o Senhor que os resgatou, não é resgatou no sentido de serem salvos. Mas olha aqui, ó, versículo 20, do capítulo 2, que foi lido por ele. Porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, esse grupo aí está na sequência do raciocínio. Escapou da corrupção do mundo. Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foram salvos. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. E tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. É isso aí. Gente, o estado... Essa expressão aí tem tudo a ver com Jesus fala que, na questão da possessão demoníaca, que é uma outra coisa, mas que o estado da pessoa... Quando tem o Espírito Santo, quando sai, a casa fica vazia, o estado final é pior do que o primeiro. É a mesma analogia. Ou seja, essa pessoa foi lavada pelo sangue, foi limpa, e chegou a um estado que ficou pior do que o primeiro. Entendeu? Então... É verdade. Basta uma simples leitura bíblica. Com mais cuidado que você vê. Eu aprendi uma coisa. A interpretação muitas vezes tem a ver com o nosso pressuposto. Se o meu pressuposto é uma linha teológica, eu olho para o versículo, eu olho para a palavra que está ali, eu olho para a conjunção tomar um cuidado. E não consigo entender que ela é uma conjunção adversativa. Eu olho. Então, mas se meu pressuposto é o contrário, eu vou ver também esse ser em todo lugar como sendo a condicional de salvação. Eu já vi explicações do grupo que pensa diferente sobre Hebreus 6. É um malabarismo exegético que chega a ser assustador. Mas, gente, vamos para frente, que a gente já está com o nosso horário bem avançado. Enquanto ele fala que há uma possibilidade, que é de cair, ele diz que aí a gente tem um outro problema no texto. Né? Uma impossibilidade. Tem uma impossibilidade também. De volta, né? O versículo 6, ele diz que esses que caíram, então, eles têm a impossibilidade de renovarem para arrependimento. Ou seja, o que isso quer dizer, pastor Patrick? Bem, o texto é claro dizendo que existe uma impossibilidade do retorno, tá? Então quer dizer, se existe uma possibilidade do crente salvo cair e se afastar da graça, é possível, parece que aqueles textos de Hebreus 6 que em algum caso, não é todos os casos, em um caso aqui desse texto, que esse caminho de volta se torna impossível, tá? É impossível ser renovado novamente para arrependimento. Lembrando que arrependimento é o primeiro passo do processo. E isto porque, pastor, só para reiterar, porque estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo, aqui nessa tradução, na revista atualizada, a ignomínia. Eu não sei como a Nova Almeida colocou aí. Nova Almeida. Deixa eu ver também. Renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Ao vitupério. Ao vitupério. São sinônimos, né? A Nova Almeida fica um pouco mais clara aí. Então, para quem que é impossível? Para aqueles que crucificaram de novo o Filho de Deus e zombaram da obra dele na cruz. Exatamente. Então nós não estamos falando, ou melhor, nós não. O texto bíblico não está falando aqui, de novo, reforçando isso, de pessoas que fraquejaram, que pecaram. Não. Aqui é um nível de afastamento mais profundo. Chegar lá de 2 Pedro 2:1. Chegaram ao ponto que não tem mais volta. Mas aí surge uma pergunta, pastor.
Eu é que faço as perguntas aqui. Não, mas eu que foi você, cara. É igual fazer pergunta, cara. Que impossibilidade é essa? É da parte de Deus? Ayrton. É Deus que não quer mais? É o... Vem de Deus ou do homem? Ele queria fazer pergunta, entendeu, cara? Já que você estava pensando Não, aí, vou deixar. Vem de Deus ou vem do homem essa Ou impossibilidade? seja, se ele está dizendo que é impossível renovar para rendimento, quem que está agindo nisso? É o Exatamente. próprio ser humano? Por que é impossível? Por que é impossível? Ayrton, nós dois estamos olhando um para você. perguntou pro outro. Bom, no Antigo Testamento falava que o mesmo pecado podia ser perdoado ou não. Se ele fosse voluntário, não uma coisa... Agora, se o pecado foi por ignorância, podia perdoar. Com se foi sacrifício de voluntário, sangue, né? com sacrifício de sangue. Se fosse voluntário, está lá dizendo, não havia perdão. Eu gosto de pensar o seguinte, o Antigo Testamento já mostra que o mesmo pecado, dependendo da condição de quem o faz, pode ou não ter perdão. No Novo Testamento, Jesus vai falar para os fariseus, em Mateus 12, que estavam dizendo que ele expulsava demônio por Beelzebu. Jesus, então, vai dizer, olha, vocês têm que ter cuidado. Por quê? Se é pelo Espírito, vocês estão dizendo Beelzebu, não haverá perdão neste mundo nem no por vir. Vamos pensar, então Jesus existe, que o mesmo pecado, ou seja, dizer que ele não está dizendo para todo mundo que falou, é por Beelzebu. Ele está falando para um grupo religioso que conhecia as Escrituras, que em outras passagens mostra que eles já tinham visto que ele era o Cristo, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E por algum motivo, vaidade, querer ter a primazia, eles chegam e dizem que Jesus expulsa demônio por Beelzebu. Jesus alerta, se pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Então, aqui Jesus falando no Antigo Testamento. Agora, existe um outro texto, Hebreus 6, que vai narrar que existe um grupo que se fizer um pecado, não haverá perdão. Olha, se eu associar ao texto que Jesus fala, que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo... Que veio convencer o homem do pecado, da justiça se é e do ele, juízo. na Santa Trindade, o responsável pelo convencimento do erro, e eu, depois de porque eles provaram os poderes do mundo ouro, foram participantes... Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Depois desse pleno conhecimento, um grau elevadíssimo, eles retrocedem, eles acabam cometendo um pecado que, segundo o texto, não é para todos, não é aquele irmãozinho que aceitou Jesus, está fraquinho e tropeçou, o indivíduo que deliberadamente rejeita, aí o texto diz que ele torna a crucificar. Eu entendo que é uma analogia com o texto, que o Espírito Santo, então, que é o que convence do pecado e do juízo, já não atua. Não é uma impossibilidade de Deus de agir, mas é uma impossibilidade dessa pessoa receber a atuação do Espírito Santo, porque Deus negou que essas pessoas tenham um agir do Espírito Santo. E aí, se você não tem o Espírito Santo convencendo... Então, aliás, tem uma boa palavra agora. Se você está achando, meu Deus... Até uma pessoa que conhece muito Bíblia, professor de seminário, fraquejando, se desviou, caiu em algum pecado, está pensando... Hebreus 6, eu estou perdido. Se você está com esse sentimento... Já não está. É o Espírito Santo agindo. Se é o Espírito Santo, pode ter certeza que você não cometeu esse pecado impossível. Se você está tendo um sentimento do tratar de Deus do seu erro, é porque o Espírito Santo está atuando em você e você não está enquadrado em Hebreus. Eu fico preocupado com algumas pessoas renomadas que defendendo heresias gravíssimas, antibíblicas, e você fica assim, mas não pode, esse homem eu conheço, ele conhece muitas escrituras, como é que ele está afirmando isso? Eu me volto para o texto de Hebreus 6. Parece que o Espírito Santo já não age mais nessa pessoa, deixou só no conhecimento. Então essa pessoa cita a Bíblia, conhece teologia e começa a tropeçar em erros primários na área espiritual. E aí, por exemplo, até me lembrei de um texto agora que eu vou citar também. Então, Ayrton, essa impossibilidade do retorno, se existe a possibilidade da queda, essa impossibilidade de retorno não é por um decreto soberano divino. Nos parece que não é. E sim, talvez... Não é que a chuva não cai mais. A chuva continua caindo, tá? Mas talvez seja o alerta do autor bíblico anteriormente, cuidado para que o seu coração não se endureça pelo engano do pecado.
Muito bom. Porque chega uma hora, porque a chuva cai, a graça vem, mas a pessoa não consegue achar o caminho mais de arrependimento. Porque a graça já alcançou, ele já foi iluminado, ele já conheceu tudo, já experimentou os poderes do mundo vindouro, participando do Espírito Santo, então a chuva não gera mais nada. Aquilo que recebe de Deus já não produz mais o efeito desejado. Então essa impossibilidade, eu entendo assim, acho que nós cremos assim, ela é real, mas não da parte de Deus para com o homem, e sim do homem não conseguir reagir à graça de Deus. E aí me lembrei o texto, pode ter nada a ver, vocês me perdoem, mas quando Jesus fala assim, é engraçado os textos que vem na cabeça, né? Se a luz que há em ti são trevas, que grande trevas são. Ele foi iluminado, mas essa luz, vai entender, né? Por endurecimento se tornou em trevas. E aí é grande trevas, porque o estado final é pior que o primeiro. Porque a luz já fez o seu papel, não tem mais o que fazer. Então é impossível voltar. Mas repito, o pastor disse, não é por fraqueza humana, não é por pecados pontuais, não sei o quê. É algo, creio eu, voluntário. Muito bem. Entendeu? E a gente poderia dizer que existe a possibilidade desse pecado aqui, que é crucificar a Cristo novamente e zombar da obra da cruz, né, expor a ignomínia, pode ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você vai construindo essa teologia bíblica, pode ser ou não, mas tem tudo a ver. Correto? Com esse tema. É uma decisão voluntária. Voluntária. Não é queda por fragilidade. O apóstolo Paulo tem um versículo que diz assim, que esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que depois de ter pregado, não venha a ser reprovado. Paulo entendia essa gravidade, e quando você vê alguns textos de Paulo, ele lutava. Ele chega a dizer, se mesmo um anjo do céu vos pregar outro evangelho, seja anátema. Ele admitia a possibilidade de queda. Quem está em pé, cuide que não caia. Quando a gente vai para Gálatas 5, lá, 4, ele diz que se eles voltassem à lei, eles estavam separados de Cristo. Aí no versículo 16, andar em espírito e não cumprireis com a presença da carne. Então eu decido, não é Deus. Aí depois ele vai dizer, porque as obras da carne são prostituição, lascívia, tal, diz que não herdarão o reino de Deus. Olha, eu posso retroceder. Agora, a pergunta, eu posso voltar? Segundo a Bíblia, em várias passagens, possível. O texto conhecido de Tiago 5,19, meus irmãos, se alguém se desviar e alguém o converter, salvaste uma alma. Então, o que nos parece é que esse grau, esse indivíduo do texto, segundo o autor dos Hebreus, já passou dos rudimentos, daqueles 6 primeiros tópicos ali, batia em posição de mão. Ele está num assunto muito mais profundo. Ele diz assim, olha, não vou tratar dessas questões aqui, e ele entra de imediato num grau elevadíssimo de revelação. De apostasia. Então, gravíssimo. Então, não é qualquer crente. Eu imagino homens do quilate do apóstolo Paulo, homens, porque eu olho para isso aí, eu falo, Jesus, eu quero essa graduação aí. Ou seja, depois de sair de um estado de trevas, de ignorância, de pecado, ser salvo por Cristo, pela obra da cruz, ter experimentado o Espírito Santo, da boa palavra de Deus, conhecendo a boa palavra de Deus, quando você pega e depois de ter salvo por causa de Cristo e da obra que ele fez na cruz, você rejeita a obra de Cristo na cruz, é uma decisão voluntária que não tem mais perdão. Não tem caminho de volta mais, não tem. Você pode ler Hebreus 10, versículo 26 e 27. Né? E Números também vai dizer isso. Né? Os pecados que eram cometidos na antiga aliança, né, mas como uma figura para hoje, que eram cometidos de forma por desconhecimento, por fraqueza, o sangue era derramado como expiação para cobrir os pecados. Sim, mas do pecado que era feito de forma deliberada por escolha, vou fazer errado mesmo, ainda que esse pecado não tinha o sangue para derramar. Porque não tinha sacrifício. Não tinha. Números 15, 28 a 31. Mas vamos ficar com o texto de Hebreus, que eu acho que ele é mais claro. Não, e a sequência do raciocínio, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Olha só. Retenhamos. Aí no 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Aí, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus
e tiver profanado o sangue do testamento. Olha só, com que foi santificado. É a mesma coisa. E fizer agravo ao Espírito. Olha a palavra Espírito da Graça. Parece que fazer isso com a obra de Cristo, quem chegou nesse grau, entra na questão do Espírito da Graça, ou o Espírito Santo, ou o Espírito no sentido do que é a nova aliança. Mas ele continua dizendo, o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é possível recuar. Aí ele diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Retroceder é voltar à perdição. O assunto todo do livro é isso. É igual a Hebreus 6, igualzinho. Me parece, pastor Assir, que esse Hebreus 6, de alguma forma, é muito debatido o pecado contra o Espírito Santo, a gente afirmar uma coisa aqui, nem é o propósito aqui, mas tanto o pecado contra o Espírito Santo quanto o Hebreus 6 são um caminho impossível de volta. Né? E quando a gente fala dessa voluntariedade, eu posso estar exagerando, e eu confesso que posso estar exagerando isso, mas eu me lembro do pecado de Lúcifer. Vamos aqui numa escala mais... Ele não participou do Espírito Santo, mas ele era querubim ungido. Se tem alguém que viu ao Senhor, que conhecia, era ele. E ele, depois de tudo isso, ele virou as costas e decidiu se rebelar. Para isso não tem mais volta. O caminho de volta é fechado. Então é mais ou menos isso na nossa proporção humana, aqueles que de forma deliberada escolhem. Para isso não há mais sacrifício, que diz Hebreus aqui. Entendeu? Muito bem. Para a gente concluir, em termos de apostasia, a gente pode afirmar, então, que pessoas que se converteram verdadeiramente, tiveram um relacionamento com Jesus, provaram da palavra, participaram do Espírito Santo, é possível que voltar atrás, voltem infelizmente. atrás. Infelizmente. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. Contudo, essa apostasia, ela não é um sinônimo de fraqueza. Somente não. Por favor, isso é muito importante que você entenda. Se você está sentindo fraco na fé, se você se afastou, desviou por algum motivo ou outro, como popularmente se chama, desviar dos caminhos do Senhor, hoje é tempo, se o Espírito Santo está falando com você, hoje é o dia de você retornar para esse caminho. Eu fiquei desviado mais de 10 anos, pastor. 10 anos você ficou fora. Mais de 10 anos. Muito bem. Não é, então, alguém que simplesmente se afastou da igreja, alguém que rejeitou realmente a obra de Cristo na sua vida. Né? Então, pastor Patrick, aqui a apostasia parece mais uma escolha deliberada e voluntária. Escolha deliberada da pessoa. Muito bem. E quanto à salvação, pastor Ayrton, a gente pode afirmar então que dentro desse processo da salvação, de desenvolvimento da salvação, é possível perder a salvação. Sim. Não por causa de quem salva. Sim. Se entendermos a salvação nesse sentido, porque do processo todo que é você só está totalmente salvo quando não existe a possibilidade de cair. Não estar. Então isso é quando você já está glorificado, ou seja, que você já morreu. Por isso que a vigilância é constante. A Bíblia existe centenas e centenas de textos falando sobre vigilância. E só é necessária a vigilância para você não retroceder se existe uma possibilidade. A salvação pode ser Na verdade, a minha pergunta foi errada. Não existe a possibilidade de perda da salvação se você está num processo de desenvolver a salvação. É uma expressão linguística, porque no entendimento que aceitei Jesus, estou salvo. Então, se daqui a um ano eu nego Jesus, aí ficou assim, perdeu a salvação. Então, como a gente está no tempo, a gente fala, ganhou, perdeu. A melhor pergunta seria, é possível, eu falei, né, alguém que está em Cristo não estar mais em Cristo? Alguns vão dizer que não é possível. Nós cremos que é possível, infelizmente, entendeu? É isso aí. E com base no que nós lemos em Hebreus 6 e toda uma outra teologia bíblica que dá base para isso. Não é isso? Isso aí. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir ao pastor Ayrton que faça essa oração. Nós vamos orar especificamente por aqueles que estão se sentindo fracos. Amém. Que estão afastados da igreja, afastados dos caminhos do Senhor, para que o Espírito Santo continue agindo na vida deles e eles possam retornar. Amém. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um debate, um programa, uma conversa. E agora te suplicamos por aqueles que estão ouvindo, Senhor, esse programa e estão se sentindo fracos, alguns, ó Deus, se sentindo, ó Deus, já praticamente sem fé, que o Teu Espírito Santo faça um milagre, Senhor, de mostrar que o Senhor está auxiliando e o Senhor está chamando aquele que já fraquejou de volta. Amém. E que quem dá força para nós prosseguirmos é o Senhor. Então eu te peço, renova, Senhor, restaura, faz um milagre maravilhoso na vida do ouvinte, nas nossas vidas. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor, para que possamos ser mais que vencedores
em Cristo Jesus totalmente. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está aí pensando quando voltar, hoje é o dia. Busque uma igreja, leia a palavra de Deus, faça a sua oração e volte para os caminhos do Senhor enquanto há tempo para isso. A obra dele, a obra da cruz, continua eficaz e ela é eficaz sobre a sua vida. Nós queremos lembrar que esse programa ele é patrocinado, ele é apoiado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Gente que está ofertando, dizimando. Então, se você é um membro da Maranata, queremos agradecer por seu apoio, sua contribuição e pedir que você continue firme nesse propósito, tá certo? Você que ainda não nos conhece, faça-nos uma visita. Temos 14 endereços, somos uma igreja em 14 endereços, você pode conhecer a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Tenho convicção que será bênção na sua vida, assim como foi na minha quando conheci essa igreja aqui no Rio de Janeiro. Siga as nossas redes, acompanhe o nosso trabalho, se inscreva aí para você receber as notificações e assim você vai acompanhar tudo que nós estivermos fazendo para a honra e glória do nome de Jesus. Gente, muito obrigado mais uma vez. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Gente. Amém. Amém. E até a próxima. Deus abençoe a Até a todos. próxima. Deus te abençoe.